você tem para entregar a Deus nesta manhã? O que você tem para agradecer a Deus nesta manhã? O que você pode colocar diante de Deus nesta manhã? Eu vejo que os poetas, eles são muito criativos em fazer poesia. E esta música que acabamos de cantar, o início dela, para mim, é um pouco diferente. Eu não tenho nada. Desculpa. Entenda bem, não estou aqui a criticar. Eu estou dizendo que eu tenho muito para colocar diante de Deus. Quem tem muito para colocar diante de Deus? Primeiro, se você está me enxergando, você tem que agradecer porque você tem olho. Se você veio a pé para o culto de hoje, você tem que agradecer pelas pernas que você tem. Se você veio de carro, você tem que falar, puxa, obrigado pelo carro. Se você veio com sua esposa, com seus filhos, você tem que falar, Deus, obrigado pela minha família. Então, o que nós temos hoje? E nós entendemos que estamos aqui para cultuar, adorar, louvar o nosso Deus. Então, amado, a gratidão, ela tem que ser abundante no nosso coração. Se tem muito, Carlos, mas esta semana eu tive mil dificuldades. Mas você está aqui. Então você tem muito que agradecer, porque apesar do deserto, como nós ouvimos um testemunho lindo aqui do Arthur. Que situação. De repente você está ali para adorar a Deus e você, puf. Ele tem muito para agradecer. Ele tem muito para dizer assim, poxa Deus, bati na porta, mas não foi. Ele tem muito que agradecer porque uma das coisas que ele pensa, se eu fosse, o que seria da minha família? Então, Senhor, obrigado porque eu não fui. Então, amados, nós precisamos, intensificar o louvor, a gratidão na nossa vida. Então eu queria que você colocasse na sua mente, por quê, ou o que você pode colocar na presença de Deus como gratidão. Você tem alguma coisa para agradecer? Quem passou por muita luta nessa semana? Então você tem muito que agradecer. Porque Romanos 8:28 diz, para você e para mim, todas as coisas contribuem para o bem. Então todas as coisas, essa luta, essa dificuldade e até a sua fraqueza, você tem muito que agradecer. Pois o Paulo mesmo disse, a minha graça dele, orou a Deus 3 vezes, clamou a Deus por 3 vezes sobre aquele espinho na carne. A Bíblia não fala que aquele espinho foi tirado, mas Deus respondeu à oração dele. Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então se você, meu amado, passou por lutas, fique tranquilo, porque Deus está com você na hora do choro, na hora da alegria, na hora que você cai, Ele te levanta, porque tem uma promessa, o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levantará. Então se você está aqui, você tem muito que agradecer a Deus pelas suas lutas, e Deus está fazendo que todas essas lutas se tornem o seu bem, e pode ter certeza, depois que você passa por uma crise, você sai mais forte. Com certeza, o testemunho do Arthur tive com ele essa semana, ele está muito mais assim, Deus, obrigado.
Então eu queria te encorajar agora, feche seus olhos. E você vai ter um momento de intimidade com o seu amado. Você vai ter o seu momento de realmente você trazer a memória. De você realmente dizer: Deus, eu sou grato. Porque o Senhor tem sido o meu sustento. Comece a agradecer pelas coisas pequeninhas e as coisas grandes e maravilhosas. Abre a tua boca e começa agora a falar na intimidade com Deus. Não é o volume, é o coração. Pai querido, temos tanto que te agradecer, Senhor. Eu sou grato a Deus porque o Senhor me alcançou quando ainda eu estava perdido, sem esperança. O Senhor tocou na minha vida. O Senhor não levou em conta a minha ignorância. O teu amor foi revelado, Senhor, e obrigado. Te dou graças porque o teu amor, a tua graça me alcançou e transformou o meu coração. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, Senhor, e te agradecer. Que não foi por minhas obras, não foi por meu merecimento, mas foi pela tua compaixão e misericórdia. Que eu estava nas trevas e o Senhor trouxe para a luz. Eu estava condenado e agora fui adotado como filho pela graça e misericórdia do Senhor. O meu coração se enche de gratidão a Deus pela vida. Meu coração se enche de gratidão pela igreja que o Senhor tem nos dado. Meu coração se enche de gratidão pela vida deste irmão, deste visitante, destes que estão aqui hoje. E eu creio, ó Deus, que todos nós somos sementes para algo grande que o Senhor vai realizar. Eu te agradeço pela minha esposa. Eu te agradeço, ó Deus, pela minha vida. Eu te agradeço pela igreja. Te agradeço, ó Deus, pelos negócios. Eu te agradeço pelo meu trabalho. Eu te agradeço pelos meus olhos, Pai. Obrigado, porque eu posso enxergar. Obrigado, ó Deus, porque eu posso falar. Obrigado, ó Deus, porque eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. Espírito Santo, desperta em nós a essência da gratidão. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti, tudo vem do Senhor. Se temos vida, porque o Senhor é a vida. Se temos recurso, o Senhor é o Deus da provisão. Se temos dificuldade, o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, verdadeiramente, Tu és a razão do nosso viver. E obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. O Teu Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. O Teu Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, fala conosco agora, Pai. Que a Tua palavra, Senhor amado, possa estar fluente, ser com a minha mente, com os meus lábios. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. O Senhor sabe, ó Deus, que não há em mim sabedoria humana para convencer estas pessoas, mas pela Tua graça e misericórdia, quem habita em mim, que é o Teu Espírito, este pode convencer, abençoar, restaurar, consolar, levantar, porque a Teu poder realmente é que flui. Sê, ó Deus, conosco, dá-nos ouvidos sensíveis, dá-nos ouvidos, ó Deus, realmente abertos para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que nós tenhamos isto em mente. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Mas o tema desta manhã, dando continuidade ao propósito que Deus colocou na nossa vida desde o início, na nossa igreja, desde o início desse ano, ou final do ano, para começando agora, é multiplicando o reino. E hoje eu gostaria de meditar com vocês,
preparando o solo do nosso coração. E isso tem a dizer a respeito da parábola do semeador. Está em Mateus 13, do 3 ao 23. Então eu quero meditar com você. E o verso 3 diz: então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Então o semeador saiu a semear. Isto é uma atitude de você estar plantando, de você estar colocando semente. E nós podemos sim entender de que o semeador aqui está dizendo respeito ao quê? A Jesus. Ele semeou a sua própria vida. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que semeou Jesus para morrer por nós. Semeou Jesus, entregou Jesus para morrer em nosso lugar. E quem nele crer não vai perecer, mas vai ter vida e vida eterna. Então aqui nesta parábola nós podemos tirar muitos ensinamentos e conhecimento. Mas eu gostaria que você fizesse uma viagem comigo muito rapidinha. Eu sei que a minha geração assistia muito faroeste. Sim ou não? E o que no começo daqueles filmes de faroeste, havia aqueles que saíam de um estado com aquelas caravanas, aquelas carruagens, né? Para ir para uma terra desconhecida. Para ir lá comprar o terreno, ganhar, sei lá. Mas eles chegavam em um lugar assim totalmente virgem, uma terra sem nenhuma preparação. Eles tinham que ir lá, às vezes, começar a construir a casa, a preparar a terra. Então eu queria que você fizesse uma viaginha comigo. Imagine você chegando em um lugar, talvez numa ilha ou em algum lugar, numa terra, e você tem na sua bagagem a semente, algumas sementes, porque você está indo para lá fora da civilização, você está indo para lá para sobreviver do seu plantio, daquilo que você vai cultivar, daquilo que você vai construir. É evidente que quando você chega numa terra e você tem que plantar, você vai encontrar primeiramente vários tipos de terreno. Eu pouco sei sobre plantio, mas eu convivi vendo meu pai preparando a terra. Nós não tínhamos assim plantação muito grande, mas nós tínhamos, meus pais, quando nós moramos no sítio, eles tinham leiteria, era leite e tal e tudo mais. Mas eu vi meu pai, quando ele chegava numa terra e tinha um propósito de plantar alguma coisa, primeiro ele tinha que observar a terra. E você, para plantar, você tem que observar a terra. Como que é essa terra? Lógico, hoje a tecnologia está muito mais avançada, mas naquele tempo eles olhavam a terra, e se a terra estava dura, estava pisada, como diz a turma, ele pegava o quê? Naquele tempo não eram esses maquinários do agronegócio, ele pegava o arado com o cavalo ou a mula e puxado, era um maior, então ele tinha que revirar a terra. E pegava lá e tocando, e era interessante porque eles tinham que segurar o arado e ia passando, e aquela terra ia sendo mexida. Evidente que com o trator, depois que surge toda a maquinária, hoje é muito mais rápido. Mas depois que passava o arado que mexeu a terra, eles tinham que passar a grade. A grade, também estou falando daquele tempo, era um rastelo assim com vários pinos, que passava para destruir, facilitar o manuseio da terra. Depois a terra estava fofa, pelo arado que mexeu, pela grade que passou, ele tinha que passar o riscador, que era um negocinho pequeno, para fazer a linha, aonde ele ia plantar a semente. Então o lavrador, ele tem que sondar a terra, preparar a terra, para então colocar a semente. E naquele tempo, o plantio da semente também era bem diferente do que é hoje. Tinha uma maquininha assim que ele colocava, se era feijão, se era milho, numa maquininha que era um negocinho assim, ó, clac, clac, plantadora, clac, clac. Era automático, quando abria, soltava a semente na quantidade certa.
evidente. Hoje está muito diferente. Mas aquilo, para mim, marcou a minha infância. De ver o plantio, que então plantar exige alguma coisa. Então, primeira coisa que eu queria destacar, o terreno tem que ser mexido, preparado, E aí, então, depois, na evolução da coisa, havia aqui uma análise do terreno. Eles colocavam calcário, colocavam adubo, e assim evoluiu muito hoje. Hoje tem drone que passa pelas fazendas e sabe o que a planta está precisando de água, se está precisando de fertilizante. Hoje está muito evoluído. Mas eu vou voltar naquele tempo. Agora imagine você como pessoa. Você é um semeador. E você encontra terrenos dos mais diversos. Mas agora eu vou trazer um pouco mais para dentro de você. O seu coração é esse terreno. O seu coração é esse solo. E a parábola aqui, ele começa a falar de que a semente era lançada, uma delas à beira do caminho. Depois eu vi, lógico, hoje tem resposta e tem uma explicação por que foi lançado à beira do caminho. É que o plantio naquela época era diferente de toda essa história que eu relatei. Eles lançavam semente em toda a propriedade e vinham depois com o arado. Por isso que naquela propriedade havia caminhos, lugares que aonde o lavrador tinha que passar e aquilo ficava pisado. Então uma das razões é que semeava para toda a terra e algumas caíram à beira do caminho, outros no lugar mais rochoso. Então era cultura. Então Jesus estava trazendo um ensinamento baseado na cultura deles. Mas hoje nós temos sim habilidade para olharmos com mais intensidade, porque também hoje nós temos já para olhar para o nosso coração e não vamos semear assim depois mexer, vamos inverter o processo. Que assim, aqui na nossa cultura, na minha realidade, eu vi o preparo como antecedendo. Então aí, nesta passagem, então nós vemos 4 tipos de terreno. Um terreno que estava pisado, que é à beira do caminho, é terra dura. Mas eu queria trazer para você, como está o seu coração? Como está dentro de você? A palavra de Deus tem sido semeada de muitas e muitas e muitas maneiras hoje. A palavra de Deus é semeada através da leitura. A palavra de Deus é semeada quando você vem num culto. A palavra de Deus é semeada através das redes sociais. A palavra de Deus está sendo, semeada. Assim, na mesma intensidade que os judeus faziam. Vai soltando. Mas nós temos que assumir a responsabilidade de trabalharmos, de enxergarmos, de avaliarmos o nosso coração. Então a primeira semente, ela cai num terreno, à beira do caminho, na verdade, num lugar onde o terreno era pisado. E esse terreno pisado, a semente não vai entrar. Agora, o que pode endurecer o nosso coração? O que pode, para a terra ficar pisada, tinham que passar por ali, pisando, e aquilo vai socando a terra. Mas o que pode socar a nossa terra, endurecer o nosso coração? São às vezes as frustrações que nós passamos. São a nossa história que nós vivemos. E tem pessoas que estão pisando em nossas vidas desde que nós nascemos. Estão, envolvendo a nossa formação. E nós sabemos que o nosso meio ambiente influencia. E eu até ouvi algo interessante, porque nós herdamos dos nossos pais, da nossa casa, nós herdamos o quê? Eles estão pisando, ou seja, estão envolvendo e já ajudando a formar as nossas crenças, os nossos pais, a nossa cultura familiar, o nosso relacionamento familiar vai gerando em nós. E infelizmente em alguns casos, não é porque eles são maldosos, é a vida, são seres humanos, eles vão pisando, eles vão lançando coisas dentro de nós que vai fechando, endurecendo o nosso coração. Às vezes um não do pai ou um maltrato do pai vai gerando em você bloqueios que te impede de ser sensível ao Evangelho.
Então endurecer o coração tem a ver com isso, de que nós estamos sendo formados desde muito tempo. E nós somos direcionados pelo que está dentro de nós. O coração, ele é onde nós armazenamos a nossa formação, é onde nós estamos recebendo. E a boca fala do que o coração está cheio. Então você criou crenças, ideias a respeito da vida, a respeito de vários assuntos, baseado naquilo que você foi gerado. Por exemplo, se eu pedir para você definir pai, cada um aqui vai estar falando de uma imagem de pai. Se eu pedir para você definir qualquer outro assunto, você tem a sua interpretação. E a sua interpretação está baseada onde? Naquilo que está dentro de você. Você vai interpretar, você vai enxergar a vida baseado no seu terreno. Então muitas vezes o nosso terreno está endurecido. E a palavra de Deus vem, uma palavra de encorajamento, uma palavra profética, uma revelação de Deus para você. É lançado, mas vem e o seu coração está tão endurecido pelas frustrações, pelos traumas, por aquilo que bloqueou você. Ela bate e não entra. Quantas pessoas que você conhece, que está na pior, numa situação difícil, mas ela não consegue, a palavra bate e volta, porque o coração está fechado. Então, a terra pisada pode ser influenciada pela nossa formação, pode também ser endurecida pelo orgulho, pelo pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tem situações que são pessoas que formou, mas também a nossa escolha, o nosso pecado vai pisar a terra. Então muitas vezes o pecado está tão real na nossa vida, quando você faz algo errado, aquilo endurece. E se você não mexer essa terra, se você acostumar com a sua vida de pecado, a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Quantos que começaram só num golinho, hoje são alcoólatras? Quantos jovens estão destruídos que só deu um peguinha numa maconha, hoje estão no crack? Quer dizer, um abismo chama outro abismo. E no nosso coração também, o pecado traz consequência. E nós vemos isso acontecendo lá na criação. Quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Eles se bloquearam, eles endureceram o coração ao ponto de fugir, de ficar envergonhado, de se esconder de Deus. Então, o que pode endurecer o coração é o meio ambiente, as pessoas, o que eles passaram para nós, o meu pecado e a minha escolha vai formar em mim um coração. E às vezes a nossa escolha está baseada no quê? Naquilo que está dentro. Então, o pecado, a Bíblia diz claramente, o salário do pecado é a morte. Então quando eu e você alimentamos e não resolvemos a questão do pecado, nós vamos estar separados. Nós vamos estar endurecendo, nós vamos estar bloqueando o nosso relacionamento com Deus. Então quando a semente vem, cai numa terra dura. E quantas pessoas que estão feridas, quantas pessoas que preferem o caminho tortuoso, quantas pessoas que realmente estão indo de mal a pior. Então esse primeiro terreno está ligado ao quê? A esse interior. Agora vamos para o segundo terreno. Só um momento, quero ler Salmo 51, 17. O coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O que fazer com o coração? Carlos, o meu coração está assim. Deus está chamando você e olha, o agricultor que é Deus lá, em João 15 fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então Deus quer pegar o seu coração endurecido e fazer algo extraordinário. E quando o Espírito Santo está trabalhando e Deus não desiste de você, nós como filhos de Deus, nós não desistimos de semear a palavra para essas pessoas que estão indo de mal a pior. E por isso que nós temos a responsabilidade de pregar. Quando você colocou ali os peixinhos, você estava pedindo por pessoas que não conheciam, pessoas que estavam afastadas, que de certa forma algumas delas com o coração endurecido.
Então nós temos que crer que o Pai, Deus, Ele quer trabalhar nesses corações, Ele quer romper. E quando há o quebrantamento, o que é quebrantamento? Reconhecimento sincero. Quando você reconhece, miserável homem que sou, Senhor, tem misericórdia de mim. Você abre espaço para que Deus dê a você um novo coração. Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração sensível. Então há esperança para aqueles que estão endurecidos. E nós temos que regar, nós que conhecemos a verdade, precisamos regar isso através da oração, através da anunciar, de interceder. Então a outra coisa, o pedregoso, é um terreno onde tem muitas pedras. Quais as pedras que podem ter na nossa vida? Falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, aquilo vira uma pedra, impede. Você até aceita Jesus, você abre o seu coração, a semente veio, alcançou de certa forma, mas a pedra, ela reagiu, você colocou Jesus. Mas eu observo em aconselhamento, pessoas que estão já há 10, 15, 5, 4 anos, ama Jesus. Essa pessoa foi tocada por Jesus, ela entregou a sua vida para Jesus, mas quando se trata em aconselhamento, ela diz: mas fulano, eu não perdoo. O que essa pessoa está fazendo? Trazendo uma pedra, alimentando uma pedra. A falta de perdão é uma das pedras. Quando você não perdoa, e se nós formos olhar Mateus 6, que fala da oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, lá no final ele diz assim: olha, se vocês não perdoar quem tem vos ofendido, nem mesmo Deus te perdoará. Então a falta de perdão leva o quê? A pessoa se desconectar. Apesar de conhecer o Evangelho, mas ela prefere ficar com a mágoa. Mas Carlos, o perdão de Deus é condicional? Sim. O amor de Deus é incondicional. O amor, ele é o amor ágape. Mas quando você prefere ficar no pecado, Deus vai falar assim: olha, eis que coloco diante de ti caminho de bênção e de maldição. Agora, se você escolhe o de maldição, você colhe o fruto disso. Então, perdão de Deus é quando você reconhece e você confessa, você se arrepende. Então, esse pecado vai ser perdoado. Então, aqui nós vemos que uma das coisas que é uma das pedras, falta de perdão, fé superficial. É o tipo de pessoa que não alimenta a sua fé, que não alimenta o seu relacionamento com Deus. Isto vai gerando pedras. É a pessoa que troca Deus facilmente por tantas coisas. É a pessoa que está hoje com Deus, amanhã nem sei com quem está. São pessoas que não valorizam isso. Então, a pessoa, ela precisa trabalhar essa terra. E o Senhor nos chama também para que outra pedra, medo. Quem tem medo de morrer aqui? Quem tem medo? Vocês estão ouvindo um morto falar. Vocês estão ouvindo um morto. Eu morri há 48 anos. Você é uma arma penada? Não, não sou nem arma penada. É que quando você aceitou Jesus, você já morreu. Você foi com Ele sepultado. Então por que ter medo de morrer? E se eu sofrer naquela hora que eu vou dar o último suspiro? Não tem problema, se sofre, abriu o olho, você que tem Jesus entra na eternidade e vai entrar no gozo do Senhor. Então lança fora o medo, mas não é só o medo da morte. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Também são pedras. O medo rouba de nós a fé. Eu tenho medo de falhar. Tá, mas a graça de Deus te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o amor lança fora o medo. Então eu tenho que romper com essas pedras. Outro terreno, o solo com espinhos. E aqui ele começa a explicar os espinhos. Preocupações, o apego às coisas desse mundo. Começa a se interessar pela riqueza, pelo dinheiro, começa a controlar as suas motivações.
Então esse terreno aqui dos espinhos é aquela pessoa que aceita o Evangelho, abre o seu coração, mas de repente a bênção de Deus foi tão grande na vida dele, que ele prosperou, ele conseguiu. Entenda bem, Deus quer prosperar, mas sabe, aquele interesse maior pelas riquezas, pelas coisas desse mundo, a concupiscência desse mundo começa a seduzir, e você começa a trocar os seus valores. Você começa realmente a se importar mais com o dinheiro do que com Deus. É você começar a ficar, sabe, trabalhando 12 horas para ganhar mais, porque você quer poupar mais. E você vive, eu não sei se é eu que estou fazendo isso. Não? Então olha bem, o que se você vai se apegando, você vai sendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, nós cremos na prosperidade bíblica. Nós rejeitamos a teologia da prosperidade. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E isto envolve também as finanças, porque Ele é o Jeová Jirê. Mas quando a motivação minha começa a ser pelo dinheiro, coloco tudo como foco o dinheiro, eu começo a perder a visão. Tudo vem dele. E se você tem dinheiro, tenha a visão certa de que vem dele. Ah, cara, é o meu trabalho. Quem te deu força para você trabalhar? Ah, é o meu negócio. Quem que abriu a porta? Não, foi minha capacidade. Então já está caindo em orgulho. Então aqui, às vezes nós somos seduzidos. E olha, se o Senhor te acrescentar riqueza, então existe possibilidade. Eu quero esta bênção. Se o Senhor te acrescentar riqueza, não coloque nela o coração. Então aqui, o que acontece quando você começa, e isso eu quero trazer uma analogia também ao seu dom, ao seu chamado, à sua função na igreja. Se você começar a colocar o seu coração no seu dom, se o Senhor te acrescenta dons, se o Senhor te acrescenta ministérios, se o Senhor te acrescenta, sabe, coisas espirituais, não coloque na coisa, não coloque no cargo, não coloque no dom, porque se você colocar o coração nestas coisas, são riquezas. Que privilégio, irmãos, poder estar aqui pregando para vocês, é um dom que Deus me deu. Mas se eu começar a achar que eu sou a resposta para todo mundo, o que acontece? Se eu tocar na glória, e tem um versículo, a minha glória não darei a nenhum outro. Então cuidado, se você recebeu, e todos nós temos talento, semana passada foi falado, todos nós temos dons, todos nós recebemos algo sobrenatural, mas não coloque no dom, não coloque no ministério o seu coração tem que estar em Deus, e aí sim, você vai fluir no dom, você vai fluir no ministério, você vai transbordar, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu ventre, você vai alcançar pessoas, pessoas serão restauradas, pessoas serão curadas, pessoas vão ser tocadas pelo sobrenatural, mas o coração vai estar sempre focado. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço, faço para a glória do meu Deus. Então, agora, a questão aqui é quando você desvirtua a sua visão, o que vai acontecer? Serão espinhos. Serão espinhos que vão bloquear o seu coração de receber. Então nós precisamos lembrar de Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E olha, amados, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o espinho tem a ver sobre você se apegar às coisas daqui da terra. É evidente que nós vivemos em duas dimensões. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Mais forte. No princípio criou Deus. Você vive aonde? Com o pensamento? Nós recebemos
o sobrenatural, que é o Espírito Santo. Então nós vivemos nestas duas dimensões. Quando eu falo sobre as coisas aqui da terra, é o amor às coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então olha bem, é você viver aqui na terra, você tem que trabalhar, você tem que administrar o dinheiro. Se Deus te acrescentou riqueza, você vai ter que administrar com sabedoria a sua riqueza. Você vai ter que ter intimidade com Deus e pedir discernimento. Você vai agir com sabedoria. Mas olha bem, você tem que buscar esta graça. Então não coloque na questão de você falar, não, eu não quero nada deste mundo. Não, nós vivemos aqui na terra, mas o nosso coração, a nossa motivação, o nosso foco, nós temos que falar como Paulo, nós temos que prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da fé. Então, amados, nós precisamos sim cuidar, como na semana passada nós falamos lá da viúva, aquele marido daquela viúva e pai daquelas crianças não foram sábios ao ponto de deixar dívida para sua esposa. Ele errou como administrador, como servo de Deus, apesar de ser servo de Deus. Então nós temos que viver na terra, com o pé na terra, mas a mente lá nos céus. Colossenses 3 diz assim: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Então você tem que ter este equilíbrio, porque você tem que viver com o pé aqui na terra, com o pensamento realmente, com a sua mente em Deus, e aí então você vai exercer o propósito. Então eliminar os espinhos tem a ver com você trocar Deus de lugar, ou trocar a sua visão, o seu alvo, a sua motivação de lugar. Então aí vai nascer o espinho. Então cuidado, e que nós possamos orar sempre: sonda-me, ó Deus. O seu coração está endurecido pelas decepções, pelas frustrações, pelo pecado. O seu coração está realmente cheio de pedras, de falta de perdão, de coisas que estão bloqueando você. Se o seu coração estiver machucado, se o seu coração estiver com espinho, com pedra ou endurecido, você vai se tornar uma vítima. E você vai querer achar culpado do seu fracasso. Você vai se tornar uma pessoa crítica, porque você vai achar quem é o culpado de você estar assim. Ah, não está vendo? Eu não perdoo porque foi ele que me traiu. Não importa. Se você não perdoa, é uma pedra. Se você realmente, não, mas eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Se você está cuidando mais das coisas em vez de Deus, se você está colocando outra coisa entre você e Deus, ele diz que isso é um ídolo. Então, esses três terrenos nós podemos ter no nosso coração: um coração endurecido, um coração pedregoso, um coração com espinhos. Mas que bom é que o Senhor nos chamou, e Jesus veio, se manifestou aqui para trazer a salvação para mim e para você. E quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Então nós precisamos entender que quando aceitamos Jesus, iniciou esta transformação, esta restauração se inicia. De glória em glória estamos sendo formados à imagem e semelhança do Cristo. Nós estamos se tornando parecido com Ele. E nós estamos neste processo de santificação. Nós estamos conhecendo mais a Deus, praticamos, nós nos separamos e damos a nossa vida à disposição de Deus. Então, querido, nós precisamos olhar para si. Então, o que você tem no seu coração? Então, sonda, meu Deus. E aí sim o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não afasta de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da salvação. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que tem que guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que tem que realmente guardar, vigiar, vigia o seu coração. Porque é do coração, olha lá, porque dele procede toda a vida. Cuida do coração.
a nós temos que ser, sabe, cristãos só, sabe, não só na igreja. Nós temos que ser pessoas sinceras e dizer, põe o 24 também agora. Então eu cuido do meu coração, afasta da boca a palavra perversa, fique longe dos seus lábios a maldade. Quando eu cuido do coração, quando a minha vida está, realmente eu estou pedindo, Deus, tira de mim toda pedra, todo endurecimento, todo espinho, Senhor. Eu confesso o meu pecado, eu tomo a decisão de perdoar quem tem me ofendido. Eu busco primeiramente o Teu reino e a justiça, e eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Então a minha linguagem vai mudar. Afasta dos Teus lábios, afasta da Tua boca as palavras perversas, afasta da Tua boca palavras negativas a seu respeito, afasta da Tua boca palavras negativas a respeito do seu próximo, afasta da sua boca a crítica, afasta da sua boca a fofoca, afasta da sua boca a murmuração, a reclamação, afasta da sua boca, porque o que você fala, o que nós falamos é semente e ela vai gerar o fruto. Agora põe o 25 lá. Esse provérbio traz para nós com clareza. Olha sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de ti. O apóstolo Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, para o autor, para o consumador, para aquele que me resgatou, aquele que me salvou. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então a minha vida tem que estar firmada nisso. E quando eu estou tomando esta decisão, então o meu coração começa a se tornar o quê? Um terreno fértil. Começa a se tornar um terreno pronto para receber a semente. Um terreno que está sensível à voz de Deus. E quando então Deus traz uma palavra profética, ou então quando você lê um texto da Bíblia, vem o rema de Deus. Quando você está orando, Deus vem e revela os segredos deles para você. Então a sua vida começa a ter um outro sentido, porque o seu coração agora é um coração, é uma terra fértil, é uma terra boa. Então esse processo, nós temos que entender que é um processo na nossa vida. Deus não vem aqui, existe alguém que só 100% está pronto, não, é o processo. Porque todos nós pecamos e estávamos separados, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas o processo de quando você conhece o Evangelho, então a Bíblia diz lá em 1 Pedro, cresçamos na graça e no conhecimento. Nós precisamos, sabe, assumir isso, e aí então o nosso coração se torna esse terreno fértil. E aí então a semente, que é a palavra de Deus, começa a gerar em nós fruto. Porque a Bíblia diz lá em João 15, que se nós não dermos frutos, se a vara não der fruto, ela vai ser cortada, e ao ser cortada, ela vai secar, ao secar, ela vai ser lançada no fogo. Então eu tenho que sim cultivar o meu coração sempre como terra fértil. Se tem pedra, se tem espinho, se tem endurecimento, eu tenho que ter, Senhor, me dá humildade, me dá um coração quebrantado, me dá sensibilidade, Senhor, para reconhecer que eu sou, o que eu sou pela graça. Sabe, irmãos, o tempo vai passando na nossa vida cristã e nós vamos acostumando com o nosso relacionamento com Deus. Parece que a gente nem... Quanto tempo faz que você confessa um pecado? Quanto tempo faz que você chegou diante de Deus e disse, Senhor, me perdoa? Quantas vezes você chega na semana e diz, Senhor, se não fosse a Tua graça, nada, a gente vai acostumando com a vida. E principalmente nós líderes, principalmente nós que já temos tempo, nós que temos dons, de repente começamos a nos achar impecáveis. Cuidado. Sonda o meu coração, Senhor. Oh, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Que esta oração seja diária na nossa vida. Porque o pecado, ele seduz, ele engana, ele ofusca, ele cauteriza a nossa mente. Nós precisamos sim ter gratidão. Porque olha, se somos alguma coisa, é porque Deus nos amou. E que nós possamos entender que se não há em nós
sozinho, no ser humano, nós somos propensos a pecar. E eu pergunto para você, quando você peca, o que você faz? Eu sou salvo pela graça. A Bíblia não fala que isso perdoa. A Bíblia fala o seguinte: para perdoar pecado se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando você fala, sou salvo pela graça, você está justificando o seu erro sem arrependimento, cuidado, porque vai virar pedra. Vou repetir. Se você está dizendo, você fez algo errado, eu sou salvo pela graça, e você não confessou, você não se arrependeu, você não falou com Deus, Senhor, me perdoa. O que acontece? Você está gerando pedra, você está gerando coisas que vão impedir a sua intimidade. Então nós temos que ter sim um coração quebrantado. E quando você ofende alguém, não, ela começou primeiro, tem que resolver isso. Então cuidar do coração é coisa séria. Cuidar do coração é você realmente ter dependência de Deus. É evidente, irmãos, é evidente que somos salvos pela graça. É evidente que não foi por merecimento. É evidente que a obra redentora, mas se você não cuidar do coração, Hebreus 12:6 diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade vem quando você, agora presta atenção, ser santo não significa não pecar. Nós vamos pecar. O que diz 1 João 2:1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? Não. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecamos, temos um advogado ao Pai. Leia 1 João, você vai entender de que se você pecou, não use o versículo da graça para dizer que você é salvo pela graça e esse pecado está debaixo da graça. Não. Porque você vai lá em Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante em nós? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, meu amado, ter um coração quebrantado é reconhecer. Mas agora, entenda, aquele que começou a boa obra em mim e em você, está aperfeiçoando. Evidente que não será por obras, mas a fé sem obras, ela é morta. Eu queria desafiar você nesta manhã, a cuidar do seu coração, e você ter um coração quebrantado. Se você errar, seja humilde, e falar, olha, me perdoa, eu sou casado como você. E se a gente não cultivar um coração quebrantado, a gente, você começou primeiro, não quero nem saber. Fica emburrado para cá, outro para lá, e está faltando perdão. Então seja humilde, para dizer, eu errei, me perdoa. Senhor, eu pequei, me perdoa. Sim, Senhor, a Tua graça me basta. Mas, Senhor, eu não quero envergonhar Teu nome. Quando eu pequei, eu envergonho o Evangelho. Queridos, nós estamos vivendo em dias muito trabalhosos. Vivendo muito dias assim. Quantos escândalos em nome de Deus nós temos visto. Ai daquele por quem vem o escândalo. Senhor, me proteja. Senhor, me guarda. Senhor, Salmo 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante Ti. Senhor, eu vou cuidar da minha boca. Eu vou ter um coração sem pedra, sem espinho, sem endurecimento. Eu quero ter um coração de carne e não de pedra. Eu quero ter um coração sintonizado contigo. Senhor, me dá, Senhor, a Tua graça.
Então, Senhor amado, que as palavras da minha boca e o meu coração possam estar em harmonia com o reino. E aí então, nós nos tornamos, agora com o coração restaurado, nós nos tornamos os semeadores, porque Cristo vive em nós. E Deus nos dá o chamado. Jesus, quando ressuscitou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O Jesus que vive em você tem controle dos céus e da terra. E Ele disse, ide portanto, e fazei discípulo, ide e pregai. Então aí então, com o meu coração restaurado, um solo fértil, eu vou multiplicar a semente que está em mim. 30, 60, e lá como está explicado. Quero orar com você. Nós estamos dando continuidade à campanha do peixinho. Então que nessa semana você reforce. Oi, tudo bem? Como é que você está? Olha, está precisando de alguma coisa? Porque quem fez contato com o pessoal essa semana que passou? Ninguém? Então tá bom. Só aquela rede ali, e só nós estendermos a mão ali, Deus move. Mas quem tem que ser o semeador é você. Quem tem que semear para aqueles nomes que você colocou ali é você. Eu nem sei o nome que você colocou lá. Ah, mas Deus sabe, Carlos. Tá, mas a quem enviarei? Como crerão se não há quem pregue? Então vamos ter um coração fértil e vamos ser semeador. Então nesta semana, escreve, comunica com as pessoas que você colocou ali. Falou, oi, tudo bem? Estou com saudade de você. Lembre-se, estou orando por você. Lembre-se, Deus está contigo. Então faça a sua parte. Tratando do coração, você tendo um coração fértil, você vai ser um semeador. Mas, cara, aqueles todos que eu pus lá, tem tudo coração duro. O que você tem que fazer? O Deus que tratou com o seu coração duro. Ah, aquela pessoa é muito magoada. O Deus que fez de você livre das pedras, dos espinhos e do endurecimento, também fará a obra nele. Então creia nisso. Vocês estão aí? Vou deixar. Cuida do seu coração. Como está o seu coração? Está endurecido? Como está o seu coração? Tem pedras? Como está o seu coração? Tem espinhos? Como está o seu coração? Está fértil? Está pronto? Deus te ama e Ele te chama. Vinde a mim, todos vocês. Trate, resolva a questão. Se você tem espinho, se você tem pedra, não cauterize. Alô? Não cauterize a sua consciência. Entrega teu coração. Provérbios, eu me lembro agora a referência. Filho meu, dá-me o teu coração. E creia, Deus fará algo de sobrenatural. Feche seus olhos. E eu quero te convidar nesta manhã. Carlos, mas eu estou bem. Aleluia. Mas pede mais sensibilidade. Que você possa pedir, Senhor, me dá um coração quebrantado. Me dá um coração sensível. Um coração amoroso. Me dá um coração em sintonia plena contigo. Alô? Você que quer realmente falar, Deus, eu quero ter um coração fértil. Eu quero ter um coração pronto para ser realmente o semeador. Eu quero, Senhor amado, crescer cada dia mais. Entenda bem, esta palavra é para os filhos. Você que realmente já tem Jesus,
nós estamos nesse processo, mas temos que ser honestos. Examine, pois, o homem a si mesmo. Sonda-me, ó Deus, e se vê se há em mim algum caminho mau. E você que deseja ser um semeador, ser usado por Deus para semear, cuida do coração. E você que quer dizer, Senhor, eu quero melhorar. Eu quero, Senhor amado, ser aperfeiçoado, santificado, restaurado. Se coloque em pé, nós vamos orar. Se coloque e coloque a sua vida e diga, Senhor, eu quero ter um coração em harmonia plena. Senhor, eu tenho algumas pedras da mágoa, do ressentimento, mas eu quero tirar pela Tua graça, eu confesso, eu libero perdão. Senhor, eu tenho ainda algumas pedras da culpa, confessa, toma posse do perdão de Deus. Receba o perdão de Deus e perdoa quem tem te ofendido. Você realmente tem que orar, Senhor, venha o Teu reino sobre a minha vida. E Deus vai te usar para alcançar a sua família, a sua casa. Pai querido, nós somos Teus filhos. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. E eu peço a Deus que de maneira sobrenatural, o Senhor venha sondar profundamente o nosso coração. E ó Deus, purifica-nos, cria, por favor, Senhor, em nós um coração puro, um coração sensível, um coração quebrantado. Cria, Senhor amado, em nós um coração que esteja em plena sintonia contigo. E ó Deus, nós queremos viver sim, ó Deus, com os nossos pés aqui na terra, mas com o nosso coração buscando primeiramente o Teu reino. E ó Deus, faz de nós como igreja, faz de nós como filhos, faz de nós, ó Deus, como participantes do Teu reino, semeadores das boas novas. Ó Deus, levanta esta igreja, Senhor amado, nesta geração. E nós queremos sim, ó Deus, ter um testemunho vivo, real, verdadeiro do Teu Evangelho. Queremos, ó Deus, dar testemunhos no nosso comportamento. Queremos dar testemunho pelas nossas palavras. Queremos dar testemunho pelo nosso caráter. E nós sabemos que o Senhor tem feito a obra, Senhor. E o Senhor está aperfeiçoando a cada dia. E ó Deus, nós oramos de maneira especial para o projeto Alcance. Ó Deus, nós temos milhares e milhares de pessoas que foram colocadas em toda a obra. Ó Deus, nós pedimos que de maneira especial, estas vidas, ó Deus, através das nossas orações, através da oportunidade que teremos de semearmos a Tua palavra, eles possam estar sensíveis. Ó Deus, que todo endurecimento, ó Deus, toda pedra, todo espinho seja banido desses corações. E que eles, a Tua palavra, Senhor amado, encontre um coração sedento, um coração aberto para receber a Tua palavra. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está preparando uma grande colheita, pois nós estamos preparando a terra, nós estamos trazendo a semente do Teu Evangelho, e ó Deus, nós sabemos que no tempo oportuno ela vai germinar. Oramos, ó Deus, pelo despertamento, no nome de Jesus, amém. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, cria em mim um coração puro, um coração quebrantado, um coração sensível, e eu me entrego para cumprir o Teu propósito na minha família, no meu trabalho e aonde o Senhor enviar. Eu Te agradeço, porque a Tua obra está sendo aperfeiçoada na minha vida, e eu creio que o Senhor não desiste da minha vida, e o Senhor é perseverante em me abençoar. Obrigado, Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu quero dar um aviso importante.